enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Toda a igreja cantando, Deus está aqui. Deus, louve. Aleluia, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Ficamos de pé, vamos acompanhar a leitura. Presbítero Ricardo Mendonça, presbítero irmão Ricardo Mendonça,
lendo a palavra de Deus. O presbítero irmão Milton vai fazer uma oração com os irmãos, e logo em seguida o presbítero, nosso irmão maestro Elias. Vamos louvar a Deus com 2 hinos da nossa harpa. Amém, meus irmãos? Feliz nessa noite? Então vamos adorar o Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glórias a meu Deus por estar na sua casa para bendizer o seu nome. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22 até o 31. Glória a Deus. Essa estava no óleo. Preparei essa palavra já faz tempo. Eu costumo fazer assim: estou lendo a Bíblia e acho uma leitura importante que fala conosco, que eu marco aqui e digo para Deus assim: a próxima vez que me chamar vai ser essa aqui. Amém? Preste atenção, olha que coisa linda essa passagem aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 22, diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Pai, aqui está o Teu povo mais uma vez para Te adorar, para Te glorificar, Senhor, o Teu grandioso nome. Senhor, vem abençoar a Tua igreja nessa noite. Pai, se chegou alguém aqui triste nesse lugar, Senhor, traz alegria nessa noite. Chegou alguém, Pai, aqui precisando de um milagre da Tua parte. Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que opera, Pai, nessa noite. Sabemos que a Tua presença já se faz manifesta nesse lugar. Senhor, derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Senhor, venha tirar todas as barreiras, todos os impedimentos. E mais uma vez nós viemos aqui para Te adorar, para Te glorificar o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, só Tu és digno de toda adoração, Pai. E nessa noite está aqui o Teu povo Te glorificando, Te adorando, Senhor. Deus, derrama da Tua graça nessa noite, para que o Teu povo não saia da mesma maneira que entrou nesse lugar, mas que saia abençoado. Usa aqueles que vão pregar a Tua palavra nessa noite, derramando a Tua graça, a Tua unção. Nós já Te louvamos e Te glorificamos e Te agradecemos no Teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, meus irmãos. Vamos adorar a Deus. Presbítero irmão Elias,
pastor Sérgio Travasso. Vamos adorar o nome do Senhor. Qual é o hino que vamos louvar? 193. 193. 193. Alma batida. Vamos lá no nosso data show. Isso aí, 193. Adoramos ao Senhor. Saúde a todos na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
Aleluia, glória a Deus. Porque te abades, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Na sequência é 156. 156. A ovelha perdida. Glória a Jesus. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste fio. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Aleluia. Jesus. Obrigado, meu Deus. Deus abençoe. Pastor Luiz Franco, lendo mais uma porção da Bíblia Sagrada. Evangelista irmão Orlando Quirino, você vai orar ao Senhor. Logo em seguida, quando o irmão Orlando Quirino terminar sua oração, há uma criança para apresentar, vocês podem vir à frente, os pais, os avós, os familiares. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los, por favor, que abra sua Bíblia no Salmo, livro dos Salmos. O Salmo bastante lido. Quero convidá-los para recapitular o Salmo de número 103. Salmo 103. Eu observo que tem os irmãos que ainda estão procurando, né? Isso. Muito bem. Salmo 103. Nós vamos ler aqui alguns versos. Provavelmente a gente lê até o verso de número 19, tá bom? Que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos dos homens. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreende perpetuamente, nem para sempre conserva a tua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ele o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais.
Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para o cumprires. O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que leitura maravilhosa, não, irmãos? Como o nosso Senhor é bom, né? Ele cuida de nós. Glorificado seja, Senhor, o teu nome. Oremos, irmãos. Bendito, glorioso, maravilhoso Deus e Pai, Senhor de toda graça e poder, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai. Louvamos, Senhor, pela tua palavra. Louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor nos cuida como a filhos, Pai. O Senhor cuida de nós, Senhor. O Senhor cuida, Senhor, mesmo sendo nós pecadores, Pai. O Senhor, aleluia, dispensa sobre nós o seu cuidado. O Senhor nos ama, Pai. Glórias e honras sejam dadas ao teu nome. Ó Pai santo e verdadeiro, nós estamos reunidos na tua casa, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, para aprender da tua palavra santa, Senhor, porque esta palavra que nos conduz, Senhor, esta palavra que nos ensina, esta palavra, Senhor, quando praticada, Pai, nos dá a vida, Senhor da glória. Louvado seja, Senhor, o teu nome, exaltado é o teu nome santo, glorificado é o teu nome santo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa os irmãos, Senhor, presentes, aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui nos seus lares, Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Opera, Senhor, a cura, a libertação, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Ó Deus, nós lembramos, Senhor, do nosso pastor, Senhor, que está enfermo, Senhor, que está no hospital, Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, que nenhuma folha cai da árvore se não é da tua vontade, Pai. A nossa vontade, Senhor, é que o Senhor levante o seu servo, que o Senhor lhe dê saúde, Pai, e que o Senhor o traga novamente, Pai, para estar aqui, Senhor, na igreja, Pai, dirigindo os trabalhos, Senhor. Abençoa o teu servo, pastor Cisino, e nesta oração a ele, Pai, eu peço a tua bênção para todos os que se acham enfermos, Pai. Oh Deus, dê saúde, Senhor, dê saúde aos teus filhos. Senhor da glória, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos continuem de pé. Pastor Diomar Feliciano vai fazer uma leitura. Pastor Aldemir, né? Aldemir, sobe aqui com sua esposa, é possível? Sobe aqui, nós vamos apresentar a Esther da Silva Cruz, é isso? Esther da Silva Cruz, né? Vamos apresentar essa bebezinha muito linda, maravilhosa. Enquanto o pastor Diomar faz a leitura, eu vou segurar a Esther, né? E o pastor Cláudio Stumpf depois vai fazer a oração, né? Depois o senhor ora. É sempre bom afastar o ouvidinho dela do retorno, tá? Para nós é normal. Aqui, traz para cá, para mim aqui, tá? Para nós é normal, mas para a criança é muito sensível. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Por favor, Lucas capítulo 2 e versos de número 25. Os irmãos sabem que nós que servimos a Jesus, nós não batizamos crianças, né? Mas nós apresentamos como Jesus, ele foi apresentado aquele dia em Jerusalém. Todos encontraram, diga amém, Jesus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para que com ele procedesse segundo o uso da lei, então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir teus servos em paz, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação. Amém, pastor. Senhor nosso Deus, neste momento nós te apresentamos a pequena Esther. Oh, Pai querido, toma ela nas tuas mãos, assim como o teu servo, pastor Silas, está com ela nas tuas mãos. Que a tua bênção a acompanhe na infância, na juventude, em todos os dias da sua vida. Que ela possa crescer saudável, segura nas tuas mãos e na segurança dos seus pais e dos seus familiares. Que a tua bênção, o teu cuidado alcance toda a família, para que cada um seja responsável, Senhor, e faça algo de bom por essa criança. Com a tua bênção, o teu cuidado, a tua graça, a tua proteção em todos os seus dias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá para dar uma glória a Deus aí, meus irmãos? Pesada, com 2 meses já está com 6 quilos, imagina, né? Pesada, não sei como a mãe aguenta. E aqui veio algo que nós temos que aprender isso. Chama-se oferta de sacrifício. E isso é bíblico. Se você quer que essa criança seja abençoada e nunca falte na sua vida, você deve sacrificar. Porque quando Maria veio, ela também ofereceu seu sacrifício. E no Antigo Testamento, as crianças, quando apresentada, ia um sacrifício junto. E no Novo Testamento também, na igreja primitiva, junto com a consagração, com a apresentação, vinha um sacrifício. Amém? Tome assento, meus irmãos. Pastor Donizete Moraes. Paz do Senhor, irmãos. Eu não vou pregar. Okay? Eu apenas quero ler um texto, a palavra do Senhor. Meus irmãos, ontem, quando vinha de viagem, já na divisa São Paulo com Paraná, vi uma cena que me chocou. Já eu caí da tarde, e o frio que já chegando, e claro, dentro do carro, mas eu passando assim, perto do pedágio, vi um rapaz, mais ou menos 25 anos, que já estava estendendo uma lona, um gramado, se preparando para dormir. E eu fiquei pensando, meu Deus, como vai ser a noite desse rapaz? Debaixo no relento, sem um jantar, sem um banho, sozinho. E aquilo ficou na minha mente. Quando cheguei em casa, já no final da noite, tinha lá uma janta me esperando quente, um banho quente. E na hora que fui me deitar, uma coberta quente. Eu agradeci a Deus por aquilo. Mas a mente voltou lá naquele rapaz. Poxa vida, e aquele rapaz? Meus irmãos, seja sincero. Se você não quiser levantar a mão, para achar que é constrangimento, você não precisa. Mas quem aqui já precisou de uma cesta básica? Você pode levantar a mão? Olha, eu já precisei de uma cesta básica. Quem aqui já não foi socorrido? Porque lá na sua casa iam cortar a luz, a água. Eu já fui socorrido. Alguns, irmãos, chegaram a cortar, né? A luz, a água. Hoje tem uma lei que não permite, quem tem idoso ou criança dentro da casa, mas na minha época não tinha essa lei. Quantas vezes tinha que esquentar ali o balde num fogo improvisado, porque nem botijão de gás tínhamos. Não é? Quem aqui, irmão, já não sentiu vontade de comer algo, mas não tinha condições para isso? Não é? É triste. Por isso que hoje, quando eu oferto com maior alegria, porque quantas vezes, irmãos, quantas vezes
o diácono passava com a salva e eu ficava constrangido, porque não tinha o que dar. Quantas vezes eu dobrava o joelho na nave da igreja, para não dobrar o joelho no púlpito, porque havia 3 furos enormes no sapato, não tinha condições de comprar o sapato. Quantas vezes? Não é? Então eu sei o que é isso. Mas Deus, por sua misericórdia e bondade, virou meu cativeiro. Graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor me deu uma casa, me deu uma família. Então hoje eu tenho condições de me alimentar, de me vestir, de ter um calçado. Agora a minha obrigação é ajudar outras pessoas. E o mundo, irmãos, vive numa situação de egoísmo, não é assim? Ninguém mais quer ajudar as pessoas, cada um por si, mas nós que somos servos de Deus, temos que tomar uma outra posição, uma posição bíblica. E eu quero aqui ler um texto da palavra do Senhor, que está em Provérbios capítulo 11, que todos já conhecem, e verso 24, que diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esta é a palavra de Deus. Diante desse mundo que estamos vivendo, de caos, de crise, a única forma de nós vencermos é nos unirmos. O povo de Deus tem que se unir, porque unidos vamos vencer essa crise, em todas as áreas. E é claro, os irmãos sabem que eu estou falando de oferta. E o pastor Silas me pediu que fizesse essa oferta. Não é? Eu passo o ano todo com os irmãos aí viajando, pedindo oferta para os missionários. Mas hoje eu quero pedir para uns da casa, o nosso irmão, uma família, que precisa de um socorro nosso. Parece que o valor é de R$400, é isso? O valor de R$400 para nós ajudarmos esta família. Olha, irmãos, nós temos aqui um número suficiente. Se cada um de nós dermos um pouquinho, né, vamos socorrer essa família, amigos nossos. Socorremos tanta gente lá fora, né? Eu mesmo passo o ano inteiro, juntamente com o pastor Lucê, pastor Juscelino, mas pedindo ajuda para os nossos missionários. Tem até um casal aqui, estamos correndo atrás para ajudar eles, fazemos com alegria. Só que hoje, irmãos, é para socorrer os nossos irmãos. E espero em Deus que nunca aconteça, mas amanhã eu posso estar pedindo para você. Quem garante que amanhã você não vai passar uma crise? Quem aqui já não passou crise? Desemprego, né, meu irmão? Enfermidades, né? Medicamentos caríssimos. Quem aqui não precisou de ajuda? Não é? A última ajuda, uma bênção que eu recebi foi nos Gideões. A minha esposa, ela sofre de uma enfermidade rara, e o último médico passou um medicamento que foi lançado esse ano, mas pensa num valor caro. E quando ela olhou, ela disse: não, eu morro, mas não tomo. E eu fiquei assustado, disse: meu Deus, nem cartão de crédito, nem cheque predatado. E diz: vamos orar. E começou o congresso. O que eu tinha, irmãos, eu ofertei para o missionário, porque ele precisava mais do que eu. O meu era medicamento, e ele era para comer alimento. Mas na sexta-feira à noite, aliás, no sábado à noite, eu anotando algumas doações que ali estavam, um pastor que ia embora no domingo, ele se despediu do pastor Cezino, dos outros da diretoria, despediu de mim. Ele desceu a escada do ginásio, depois ele subiu e me deu a paz do Senhor novamente e disse: pastor, Deus mandou voltar, entregar esse dinheiro na sua mão, para o senhor comprar o remédio da sua esposa. Olha, só eu e minha esposa sabia da situação, mas Deus conhece todas as coisas. Ia sobrar R$10, disse: poxa vida, vai sobrar R$10, dá para comer um pastel. Mas daí a outra minha filha estava com uma dor de cabeça, faltou fé, compramos um Doril, foi os R$10. Então cumpriu aqui a palavra do Senhor, olha: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, vamos socorrer essa família? Vamos nos unir nesse instante? Eu não sei quanto você pode dar, mas nós precisamos de R$400
Se 10 irmãos aí levantar a mão com 40, já são 400. Se 20 irmãos levantar com 20 reais, é isso? Minha matemática está correta? Já são 400 reais, não é? Então, irmãos, eu gostaria que você nessa noite desse uma oferta substanciosa para socorrermos essa família, né? E que esta palavra possa cumprir na sua vida também. Que o Senhor venha prosperar você, prosperar a sua empresa, o seu comércio, a sua aposentadoria. É Bíblia. Se nós não acreditarmos na Bíblia, vai ficar a nossa fé. Convido os irmãos a ficar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que nessa noite você desse um melhor. É para socorrer um irmão nosso, não é? É bíblico. Então eu gostaria que você nos ajudasse. Eu sei que é final de mês, mas com certeza tem alguma coisa aí no seu bolso e vamos socorrer essa gente. Amém? Quem vai cantar? Fred. Quem é o Fred? Vem aqui, Fred. Vem louvar o Senhor. Enquanto o Fred louva o Senhor, os irmãos vão passar recolhendo a sua oferta. Por favor, irmãos, é até interessante que passasse depois do valor para nós, da oferta, viu, irmão? Passasse para nós, se nós não entrar nessa primeira oferta, vamos fazer outra novamente, mas que essa pessoa possa ser socorrido e possamos assim, cumprir o verdadeiro ato do Evangelho. Põe a mãozinha no seu coração, quero abençoar a sua vida. Querido Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus, o teu Filho, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa. Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, ter nos concedido a salvação, o gozo, a paz, o Espírito Santo, um lar, uma família, um alimento. Somos salvos em Cristo. Sabemos que o mundo está em treva, mas somos luz. E aqui está a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Senhor, os nossos irmãos precisam do socorro. Os da família da fé precisam do socorro. Senhor, e o povo está aqui para ofertar. Eu quero te pedir em nome de Jesus, a todos que ofertarem nesta noite, dá uma bênção especial, dá um socorro que ele precisa. Abençoa o comércio, a empresa, a microempresa, o sítio, abençoa o gado, a fazenda, enfim, ó Pai, o aposentado, o assalariado, ao desempregado, escancar uma porta de emprego. Senhor, nós cremos na tua palavra, e debaixo dela, Senhor, queremos profetizar bênção aos teus filhos, no poderoso nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pois, enquanto nosso irmão louva o Senhor, oferta em nome de Jesus. Oi. Vou deixar assim. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Louvar a Deus. Aleluia. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos. Sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Mesmo que eu seja incompreendido pelos meus irmãos, pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, tu estás aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que você já tinha perecido e espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha nós aqui.
quanto mais o tempo passa para mim. Não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que um caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui, aleluia. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. Vai cantar a série. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Aleluia. E espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas você está aqui. Mas para vergonha dele, olha nós aqui. Aleluia. Fiquemos em pé mais uma vez, amados. Vamos fazer uma oração. Tem uma névoa do Espírito Santo aqui sobre nós. Irmãos, estão sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia. Uma doce presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Vamos aproveitar, irmãos, para nos encher um pouquinho dele. Eu não sei como foi o seu dia, um dia corrido, trabalhando de um lado para outro. Não teve tanto tempo para buscar a Deus, mas é o momento de nós enchermos um pouquinho da sua presença. Quero convidar aqui pastor Lucier. Gente, vem fazer essa oração. Vamos orar. Pensamos que o Espírito Santo possa completar aquele vazio na nossa alma, que a tristeza possa ser extirpada, a preocupação, o medo, e que possamos oferecer o melhor culto para Jesus nesta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você sente a presença do Senhor neste lugar? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então essa é a hora de você rasgar os céus com adoração, declarar que Ele é Senhor nesta casa, que Ele é Senhor sobre a sua vida, e que nenhum intento pode ficar de pé quando atravessa a vontade do Senhor. Aquilo que foi dito acerca da tua vida será levado a cabo, porque toda a promessa de Deus está fundada sobre o seu caráter. E Ele pergunta: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo eu, não cumpriria. Se você acredita nisto, então é hora de você levantar a voz em ação de graças, crendo por fé que aquilo que foi dito acerca da tua vida, assim será. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Senhor, eu trago, Senhor, a memória nesta hora, Deus, o que diz a tua palavra em Hebreus capítulo 13, que nos manda entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto no Calvário, na própria carne de Cristo, para que possamos em tempo oportuno alcançar refrigério. Deus, cada crente que aqui está tem a liberdade, como templo e morada do teu Espírito, de entrar na tua presença. Deus, nós te louvamos porque a tua presença se faz sentir nesta casa. Foi o Senhor quem prometeu, e contra o que o Senhor falou não vale palavra de homem. O Senhor disse: onde houver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei. Deus, a nossa voz se ergue para te exaltar, para te bendizer, porque sentimos de fato e de verdade a visitação do Senhor nesta casa. Nagabal, Foraia, Suriminagassou.
Nada gabriacau, neneiau, sai. Narabiacara, barrassuri, minuguiaçou. Narabiacamandarai. Senhor, a tua presença nesta noite fortalece o fraco, dá ânimo ao abatido, firma os pés trôpegos, firma os passos vacilantes. O Senhor diz ao fraco: eu sou forte. Narabacau e Orobassai. Deus, nós queremos te bendizer, porque a tua presença, a liberdade do teu Espírito, ela arrebenta todo grilhão, ela quebra toda a cadeia, ela joga por terra todo jugo, porque contra a tua palavra não existe pensamento, contra a tua palavra não prevalece motivações, contra a tua palavra não prevalece intenções. Foi o Senhor que disse: aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade. Você é livre, livre, livre para adorar. Gabriel, assumina guerra, fogo, levanta a sua mão. Nakachore canon por fire, fogo. Nakalimandori mal for calvasai. Nakalmanto ebao esai. Narabia comen que race. Narabia candu como assai. Narabia cala calcetmo. Mas combinará. Naraio combinará. Você crê ou não? O Espírito do Senhor está me dizendo que Ele está quebrando julgos nesta noite. Ele está pondo por terra a sentença contra a vida de um homem neste lugar. O Senhor diz, você é livre. O cativeiro se quebrou. Você tem liberdade para me adorar e entrar na minha presença, porque é o meu sangue que justifica. Deixa a sua mão levantada. Tocaros menafá pandural basai. Mercau e rau essai recebe. Menor como na carro quando chmove formula bosai. Na carro e quando leva a sé. Na carro mineral e sai. Na rabiacá. Através desta oração, neste culto, Deus está levantando alguém da cama. Da cama. Eu estou vendo alguém levantando com seu próprio leito. A cura de Deus neste lugar. A cura de Deus neste lugar. Porque Ele que disse: a bálsamo em Gileade. Existe óleo de alegria. Existe unção de cura. Carroçai como fogo. Naracau errar rasmam narai. Se alimente da palavra do Senhor nesta noite, curado, livre e alegre. Se você crê e concorda, dá glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dá para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Tome assento, dando glória a Deus nessa noite. Aleluia, aleluia. Jesus é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Como é bom a presença de Deus. Maravilha. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, meia-noite nós temos oração aqui no Templo Sede, até as 3 da manhã. Se você pode, deseja, tem forças, venha. Amanhã, 9 da manhã, tem a consagração com as irmãs que fazem parte do círculo de oração. Confirma? As irmãs estão aí? Isso, lá está. Consagração das 9 às 16 horas, né? Tem irmã dando de 10 a 0 nos homens aí, né? Depois do culto, o círculo de oração Herdeiros do Reino estão lá no cenáculo, lá em cima, no cenáculo da oração, tá? Quinta-feira é quinta da vitória. E sábado, o que nós temos sábado? Santa Ceia, primeiro sábado do mês, né? Santa Ceia, vai ser no pavilhão. Santa Ceia no pavilhão, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmo de número 74. Eu sei que muitos de vocês estão ansiosos querendo saber notícia, né? O crente é bem curioso. O crente, enquanto ele não descobre as coisas, ele não cessa, né? Mas na verdade, o que a gente podia dizer sobre... Meus irmãos, a gente pediu para vocês uma oferta de R$400. Todos entenderam? Amém? Deu 832,65. Deus abençoe, Deus abençoe. Muito obrigado pela vossa ajuda. Deus recompensa. Essa igreja é uma bênção. Final de mês assim, essa igreja é uma bênção, né? Eu não vou dizer nada sobre o pastor Cezino Bernardino, porque na verdade eu não fui visitar. A visita está restrita, né? O que eu sei é que ele está em coma. O que nós sabemos é que ele está em coma. E no meio dos irmãos circulam muitas coisas, né? Já morreu, já teve falência múltipla dos órgãos e papapá. Na verdade, tudo que a gente sabe é que ele entrou em coma na segunda-feira de manhã, quando ele ia receber alta. Foi na madrugada, ele ia receber alta de manhã, né? E está na UTI, era para ficar 24 horas, já passou de 30 horas, né? Já passou de 30 horas. Então segue o mesmo quadro, não mudou. Se alguém disser para você que já faleceu, ele está exagerando, né? Que crente exagera, né? Crente, geralmente ele exagera. Então, nosso trabalho, nosso dever é orar. Nós não podemos estar lá, não podemos entrar. Está restrita a irmã Elba, a irmã Alba, a Ruth, né? E o pastor Reuel. Geralmente entra um ou dois. Sabe que o UTI só entra 2 pessoas. Geralmente é deixado para a família. Se você de perto ou de longe está nos ouvindo, tudo mais além disso é especulação, né? Alguns desejam que ele morra e alguns desejam que ele volte para Camboriú. Amém, meus irmãos? Então, quem deseja que o reino de Deus cresça, quer que ele volte para Camboriú, né? Então, o nosso desejo é que quanto mais soldado, mais fácil será a batalha para ganhar, né? Ele está com seus 81 anos, caminhando para 82, fez uma grande obra, e nós esperamos que Deus esteja no controle. Tudo está debaixo do controle de Deus. Amém? Vamos ao Salmo de número 74. Se eu tivesse mais notícias, eu daria para os irmãos, mas eu não recebi nada. Eu recebi através de tabela assim, não recebi nada, nem da irmã Elba, nem da irmã Alba, nem da irmã Ruth, nada. Então o que eu posso passar para você é que o pastor Real passou para mim ontem à noite, passo para você. A maioria dos obreiros estão na convenção. A convenção é em Piratuba, lá no interior do estado. Começou ontem à noite e vai até sexta-feira. Então tem que ter alguém lá. O pastor Real foi representar o pastor Cezino e os demais pastores. Vai ser consagrado 2 evangelistas daqui, 4 do Japão, 4 pastores do Japão. Nós temos uma igreja no Japão. E tem que estar lá. Do culto de abertura ao encerramento, sexta-feira, meio-dia, tem que estar lá. Amém, meus irmãos? Vamos lá, Salmo de número 74. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos ler. Todos encontraram? Ó Deus, por que me rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião, em quem habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário,
profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão? Sim, a tua destra, tira do teu seio e os consome-os. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, e o deste para mantimento dos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol, estabelecesse todos os limites da terra. Verão e inverno tu o formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o seu conserto, para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido, louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que veio no meu coração, já há muitos dias, mas eu consegui completá-la hoje à tarde. Muitos dias sentado aqui, essa palavra veio. Esse é um salmo de Asaf, olha no título lá que diz Salmo de Asaf. Asaf é o regente, é o nosso maestro Marcos, quando rege o coral. Asaf foi consagrado para dirigir o coral do rei Davi. E os seus filhos também receberam o dom de exercer o louvor. Então eles compunham hinos, porque os salmos são hinos. E Asaf e seus filhos compuseram bastante hinos. Então Asaf compôs um hino do dia em que o templo de Deus, a casa que Salomão edificou, ela foi destruída pelos caldeus. Do jeito que eles entraram, do jeito que eles profanaram, do jeito que eles arrancavam os pedaços, era mais ou menos desse tamanho, e tinha as suas entalhaduras na parede. Quando a gente vê uma obra de arte dos antigos, irmão Saúl Jovino, quando a gente vê aquelas pedras da prefeitura, o senhor me levou naquele irmão que fez aquelas pedras, você vê aquelas colunas da frente, ele fez tudo no martelinho, na talhadeira, aquelas pedras gigantescas ali, foram transportadas para ali. Até os últimos dias da sua vida nós conversamos junto, e ele mostrou aquelas pedras, como ele virou elas, como ele colocou de pé, como ele entalhou. Foi muito lindo aquilo ali. Quando você chega ali, você vê aquela obra, você diz: mas como conseguiu fazer isso? Sem uma máquina, né? Sem nada, sem um motor, sem nada, tudo na mão. E nós, quando entramos no lugar assim, que nós vemos aquela obra de arte das pessoas antigas, que isso aqui é gesso, ele imita a arte entalhada, mas não é. Isso é feito numa forma. Alguém veio com um pincelzinho e fez com que o gesso estivesse envelhecido. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Não tinha o gesso, não tinha forma. Eles pegavam uma pedra de mármore e faziam isso aqui no martelo e na talhadeira. Chama-se obra entalhada. E aquele templo que Salomão fez, as paredes eram todas de obras entalhadas. Tudo ouro e madeira de lei, prata, pedras preciosas. Dava gosto de entrar e ver. A coisa mais linda sobre a terra era o templo feito por Salomão. Quando se entrava para adorar a Deus, se sentia a glória de Deus naquele lugar. E o que Deus mandou, porque o próprio Deus desenhou e disse: é assim que se deve fazer. Deus não deixou Davi fazer, porque ele disse: nas tuas mãos tem sangue, junta o material e o filho que sair dos teus lombos ele vai construir. E assim foi. Davi juntou os materiais, mas foi Salomão
quem fez aquele templo. E o povo se rebelou contra Deus. O povo pecou, como foi a mensagem da terça-feira passada. E os caldeus entraram. Mas na semana passada nós falamos da destruição dos muros e da cidade. Mas hoje eu quero dizer para você que a destruição do templo foi a coisa pior para Israel. Aquele era o santuário de Deus. Ele diz aqui, ó, lembra-te, verso 2, da tua congregação que compraste. Lembra-te, ele queria dizer assim, ó, Senhor, lembra-te, somos o teu povo. Nós somos a tua casa. Nós somos a tua casa na terra. Nós somos o lugar que tu habita. Porque quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus desceu de uma forma tão grande, entrou uma nuvem tão forte que diz que os sacerdotes não conseguiam entrar na porta. Tinha algo que barrava eles como uma parede. A glória de Deus, não podiam entrar naquele templo. A glória do Senhor. Hoje em dia tem que fazer uma fumacinha no púlpito colorida. Hoje em dia tem que contratar um animador de palco, um animador de púlpito. Hoje em dia tem que fazer levanta, e bala para cá, e bala para lá, para dizer, ó, é a glória de Deus. Mas naquele tempo não precisava nada disso não. Era só dizer, somos o teu povo, somos a tua casa na terra. E a glória de Deus descia naquele lugar. É maravilhoso pensar nisso. Mas os caldeus não respeitaram. Os caldeus entraram e acabaram com a herança de Israel. Destruíram aquele templo. Destruíram, arrancavam as paredes em pedaço. Com martelo, com machado. Eles arrancavam na brutalidade. E colocavam deuses parados ali dizendo, ó Deus fulano de tal, agora esse templo pertence a ti. E gritavam no meio do templo. E Asaf, vendo tudo isso, ele começou a cantar um hino dizendo, no verso 4, os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe nele as suas insígnias por sinais. Verso 5, parece-se com homens que avançam com o machado através da espessura do arvoredo. Ele disse, é como você vê uma floresta muito linda, e você aprecia ela, manda entrar um lenhador no meio dela, e você vai ver que destruição que fica na floresta. Ele disse, é desse jeitinho que foi a casa de Deus, como um lenhador, como alguém com um machado entrasse no meio da floresta, e derrubasse aquelas lindas árvores, para crescer. Assim, a casa de Deus foi destruída pelos caldeus. Começaram a queimar aquelas obras entalhadas, aquilo que eles não aproveitavam, que quebrou, no meio do templo eles fizeram uma fogueira, e começaram a queimar as obras entalhadas, aquilo que Deus disse, façam desse jeito, coloque uma pedra ali, coloque uma cortina lá, coloque uma coluna aqui. Deus dando as instruções para um homem chamado Bezalel. Bezalel foi o homem que Deus mandou fazer toda esta obra. Ele dizia assim, estes homens foram os homens que Deus escolheu e deu capacidade para fazer. Meus irmãos, nós queremos não só fazer a narrativa do que eles fizeram aqui no ano 586 a.C., não só queremos, mas nós queremos dizer para você nessa noite, que a nossa igreja não é diferente do templo que Salomão construiu. Nós entramos por estas portas, e dá gosto de ver esse lustre que o irmão Ariel doou para a igreja, dá gosto de ver esse teto, dá gosto de ver as cadeiras daqui para lá, dá gosto de ver esse púlpito de lá para cá, é lindo demais, mas isso não hoje a glória de Deus para dentro desta casa. O que traz a glória de Deus para dentro desta casa são os nossos corações quebrantados e contritos nesse lugar. Hoje em dia não adianta você adornar, foi o único, não adianta imitar Salomão, não adianta dizer, vamos fazer um templo igualzinho de Salomão. Para quê? Para arrancar dinheiro do povo, porque não trai e não atrai a glória de Deus mais para esse lugar. Nós vemos hoje uma geração que não consegue entender a obra de Deus nos dias de hoje. Eu me lembro do irmão Valentim, domingo à noite, tremedeira dele, não veio no culto hoje, né? Naquela tremedeira com aquele menino, nem sabendo falar no microfone, mas ele dizia como era a igreja do passado. Ele disse domingo à noite que quando ele chegou na porta da igreja ele não pôde entrar porque ainda não era evangélico. Disse, espera um pouquinho,
que os irmãos orando, ele disse, parecia um barulho de uma cachoeira. Parecia o barulho de uma cachoeira, os irmãos de joelhos dobrados dentro daquela casinha. A geração de hoje não sabe o que é isso. A geração de hoje não tem noção. E ele dizia, até quando, Senhor? Tu vai ficar aí sentado? Essas pessoas destruindo. E Deus disse, não são essas pessoas que estão destruindo. Foram vocês que destruíram. Não são os caldeus. Os caldeus são apenas instrumentos. Quem destruiu essa casa foi o próprio povo que construiu. Na verdade, a casa de Deus hoje somos nós. Nós somos casa de Deus. Nós vivemos um tempo diferente. Nós vivemos na dispensação da graça. Nós não vivemos na dispensação da lei como eles viviam. Nós vivemos na dispensação da graça. E na dispensação da graça, como leu o presbítero irmão Ricardo, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Quando nós formos embora, Deus vai conosco nessa noite. Por onde andarmos, Deus estará. Deus não fica sentado aqui dentro esperando que eu e você entrem nesse lugar. Este lugar foi consagrado ao Senhor, para que aqui nós reunimos e venhamos a cultuar o nome do Senhor. Tem pessoas que dizem, olha, tu já foi católico, tu sabe disso? Com que reverência tu entra lá na igreja? Aqueles, eles entram com uma reverência, né? Por que os crentes pentecostais são tão relaxados no meio da igreja? Sentam de qualquer maneira, entram de qualquer maneira, está pregando, eles abrem a porta, fecham a porta, está orando, eles abrem a porta, fecham a porta, e tem uns que ainda falam alto, o irmão está ajoelhado, ainda pisa em cima da perna do irmão, ainda, se o irmão não gostou, ele olha atravessado, mas não pede perdão, e ainda muitas vezes está dentro da casa de Deus querendo pegar. Porque nós sabemos que Deus não habita nessa casa, Deus habita nesta casa. Nesta casa Deus habita. Pode estar no peito e diga, esse templo é casa de Deus. Isso é casa de Deus. Aleluia, aleluia. Verso 13 diz assim, verso 13, tu dividiste o mar pela sua força, quebraste a cabeça dos monstros das águas. Está falando de Faraó. Fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Está falando que destruiu Faraó com o seu exército. Disse, o Senhor já fez tantas coisas, o Senhor já fez tantas maravilhas, de pessoas que oprimiam o teu povo. Por que o Senhor não se levanta contra esses caldeus que estão destruindo o templo? Deus não se movimentou. Se tira a mão do teu seio, tira a mão, o Senhor está sossegado, está de braço. Asaf está dizendo, o Senhor está parado e com o braço cruzado, e nós estamos sofrendo. E Deus não se movimentou, porque Deus tinha se movimentado antes, dizendo, não peques, não erres, não faça isso. Mas eles começaram a fazer, começaram a pecar, começaram a transgredir. Agora, meus irmãos, são 9h20, eu quero trazer para nós hoje, em 10, 15 minutos, quero trazer para os nossos dias, pessoas que não consideram isso aqui como um lugar consagrado ao Senhor. Pessoas que não consideram isso aqui santificado ao Senhor. Pessoas que não consideram uma cadeira dessa um lugar consagrado ao Senhor. Pessoas que não consideram esse lugar aqui em cima como um santo consagrado ao Senhor. Pessoas que não consideram esse lugar aqui onde estou, chamado púlpito, consagrado ao Senhor. Nós estamos sofrendo, a glória do Senhor não se manifesta, o céu não se abre, não há cura divina, não há libertação, nós não estamos mais vendo pessoas transformadas, nós não estamos mais vendo pessoas aceitando Jesus e dizendo, eu mudei, a minha vida mudou, Jesus transformou, não se vê mais isso. Nós estamos num clube social, se preenche uma ficha e diz, eu agora faço parte desse clube dos cristãos. Por quê? Porque nós não consagramos um lugar para o Senhor, consagramos para alguém. Há uma distinção entre rico e pobre, há uma distinção entre negro e branco, há uma diferença entre político e crente. Nós damos honra a quem não merece honra,
E a quem merece honra, nós colocamos debaixo dos pés e diga, fica quietinho aí. Mas nós não começamos a pensar, não entendemos que aquele humilde é aquele que Deus usa, aquele pequeno é aquele que está cheio da glória e da unção de Deus, mas preferimos o grande, o poderoso, o rico, o famoso, nada de Deus na sua vida. Começamos a dizer ao pequeno, fica aí embaixo, teu lugar é aí. E dizemos ao pecador, aquele que anda em todos os lugares, te assenta aqui no lugar de honra. Há uma inversão de valores dentro de um lugar consagrado ao Senhor. Na verdade, quando o salmista aqui, Asaf, disse, tu destruísse o Leviatã, o monstro das águas. Esse monstro de águas, traduzindo para nós hoje, chama-se doutrinas várias. Muitos dos irmãos em Camboriú, quando se fala doutrina, fala em cabelo, em pintura, em joia, quando se fala doutrina, porque ele aprendeu assim. Mas na verdade, tem a doutrina da palavra de Deus. Na verdade, tem a doutrina do homem. Na verdade, tem a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. Na verdade, tem a doutrina da aplicação e da redenção de Deus. Tem a doutrina da igreja, e tem a doutrina do futuro, e tem a doutrina dos demônios. Porque a palavra doutrina quer dizer ensino. Vamos a Oséias capítulo 6, vamos lá? Vamos lá, nos ajuda aí, Oséias capítulo 6. Oséias, perdão, capítulo 4, vamos ver, 6 ou 4? Vamos lá, Oséias capítulo 6, capítulo 4, por favor, Oséias capítulo 4, verso 1, aí. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade. Na terra não há o quê? Na terra não há verdade. Na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Verso 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. Mas o quê? E há homicídios sobre homicídios. Verso de número 6, diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote. O chicote cai na cabeça de quem ensina a doutrina. Tal igreja, tal pastor. Diz que a igreja é a fotografia do seu pastor. A igreja é a fotografia do seu pastor. Vamos a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, vamos lá? 2 Timóteo capítulo 4, eu já vou entrar no tema e nós vamos acelerar. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 1 a seguir, vamos lá? Conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às suas fábulas. Esse é o verso 5. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu. Cabe a mim e cabe a você. Nós vamos chegar dias aqui nessa igreja, aqui nesse púlpito, que quem prega a palavra como ela é, não vai ter mais espaço. Nós vamos chegar dias aqui, que quem prega a palavra como ela é, não vai mais ter direito. Nós temos igreja bem perto aqui, alguns quilômetros, que já tem uma lista. Esses de Camboriú não pregam mais aqui. Uma lista, evangelistas, presbíteros e pastores. É proibido. Porta que passa tudo. Não pode mais pregar o povo de Camboriú ali, porque são quadrados. Eles são antiquados. São radicais.
e não entende a Bíblia como ela é. Mas graças a Deus que ainda aqui se pode pregar. Aqui ainda se pode pregar. Vamos a 2 Timóteo capítulo 3. Volta um pouquinho aí. É um capítulo anterior. Capítulo 3, verso 1. Vamos lá. 2 Timóteo 3 e 1. 2 Timóteo 3 e 1. Sabe, portanto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Trabalhosos, difíceis. Verso 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Só que está sendo o contrário. É só fazer propaganda de um destes que a igreja enche. É só fazer propaganda, porque falta conhecimento. Vem aí um revelador, que revela o número do sapato, que revela o número da cueca, que revela a placa do carro, que revela não sei o que, nome da tua sogra. Não cabe ninguém aqui dentro, tem que fazer no pavilhão. Mas quando é para ouvir a palavra, sabe, eu me irrita isso aí. Tem coisa que não irrita, porque não queremos saber. Meus irmãos, tem coisas que estão destruindo o fundamento. Essa casa, ela tem colunas, ela tem uma coluna nesse canto. Eu via quando emendaram essa parte antiga dessa nova. Tem colunas, elas estão escondidas da parede, mas debaixo dessa coluna tem sapatas. Nessa sapata tem uma base, e essa base sustenta todo esse teto. Tem vigas que mandam o peso do telhado para cima delas. O templo de Salomão teve quem construiu a sua base. A igreja espiritual em Camboriú teve homens que construíram a sua base. Na igreja brasileira, há 95, 100 anos atrás, teve homens que construíram a base. E a base foi em cima da palavra de Deus. Uma palavra viva e poderosa, sólida. Agora existem escolas, existem certos lugares que formam pastores em 24 horas. Não são realmente pastores, são animadores de palco, animadores de púlpito. E eles vêm e lançam uma doutrina, lançam um ensinamento, e tudo que você aprendeu agora não tem valor nenhum. Mas o que eles aprenderam é igualzinho, idêntico àqueles homens violentos que entravam com machado, entravam com martelo e diziam: arranca isso, arranca aquilo e arranca aquele outro. Asaf dizia: estou chorando por dentro. Mas hoje nós não vemos pessoas lutando contra isso. O povo fica calado. E vira para lá, e dança para cá, e beija teu irmão, e sai do chão. Onde é que se viu sai do chão? O que sai do chão? O fundamento da igreja está sendo arrancado. A base da igreja está sendo arrancada. A igreja não é dirigida por profecia, a igreja não é dirigida por reteté, a igreja não é dirigida por avivamento, a igreja é dirigida por Deus, pela sua palavra e por pastores. Isso aqui é a base, o alicerce desta igreja. O dia que deixarmos de pregar ela como ela é, ela desmorona. E nós vamos passar vergonha. O que será da próxima geração? Da próxima geração. Mas pastor, nós vivemos noutra época. Vamos então a Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. Vamos lá? Nós vivemos noutra época, agora é diferente. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda.
Deus não muda. Asaf disse: Senhor, eles estão entrando, colocando ídolos e colocaram uma bandeira. É terrível quando colocam uma bandeira. É dizer, esse território é nosso. Os americanos, quando chegaram na lua, fincaram uma bandeira. E ela ficou tremulando. Tem gente que vem com heresia e fixa uma bandeira e diz: não tem problema. Ela está escrito nada a ver. Pode fazer. Pode fornicar. Pode adulterar. Pode prostituir. Deus está aí para perdoar. Pode ser homossexual. Pode ser praticante. Não tem problema. Fixam bandeiras. Bandeiras diabólicas. Muita gente fixando bandeira, mas a bandeira da palavra está sendo arrancada. O alicerce está sendo solapado. Sabe o que é solapar? É ir tirando debaixo da sapata a terra, a areia. Ela desmorona. O evangelho é simples, mas ele tem base, tem estrutura. Ele tem estrutura. Esse evangelho ainda condena adultério, ainda condena fornicação, ainda condena prostituição, ainda condena ainda condena lesbianismo, ainda condena traição, ainda condena mentira, ainda condena engano, ainda condena falsidade. Este evangelho condena o pecado. Servimos a um Deus de misericórdia? Sim. Servimos a um Deus de amor? Sim. Mas ele ainda condena o pecado. Aleluia. Já vou terminar, meus irmãos. Essas bandeiras que são chamadas doutrinas de demônios, doutrina de homens, são inovações, e elas entram sorrateiramente, como uma coisa linda e bonita, pintada e colorida. É bom para o corpo, é bom para a carne. As pessoas são levadas. Hoje nós temos que aturar tanta coisa. Você já imaginou, há 30 anos atrás, alguém dizia assim: irmãos, tem uns homossexuais aí que tem uma igreja pentecostal, e se você ver a igreja deles é gigantesca em São Paulo, põe maior que esse pavilhão aí, e cantando, e a banda tocando, e o grupo tocando, e os irmãos cheios do Espírito Santo, falando língua estranha. Alguém diz: oh, que maravilha! Mas cada casal abraçado e beijando com o seu, homem com homem, mulher com mulher, diz: não, Deus tolera, Deus aceita. Quem diria isso há 30 anos atrás? Quem diria isso há 10 anos atrás, que nós íamos ter que aceitar? Sejam bem-vindos, amém? Sejam bem-vindos, mas se convertam ao Senhor. Agora não, pastor, é que, sabe, a estatística diz que daqui a uns anos, cada família vai ter um. Na tua, na minha não. Jesus cura? Cura. Jesus liberta? Liberta. Eu creio na libertação. Eu creio na libertação. Conhecemos pastores pregadores que foram, e são homens de Deus, ganhadores de almas. Jesus não criou você assim. Não nos criou assim. Agora outra coisa, pastor, mas no Novo Testamento o senhor não vê condenação para isso? Pode ser, então vamos lá. Levítico 18, 22, vamos lá. Levítico 18, 22, vamos começar no Antigo. Eu já vou terminar, meus irmãos, já vou terminar. São 9h35. Levítico 18, 22. Com o homem não te deitarás, porque como se fosse mulher. O que é para o Senhor? O que é para o Senhor? Coisa nojenta. Se você tem esse desejo, procure de Deus a libertação, que Deus liberta.
O que é abominação? É uma semente do diabo plantada na tua vida. Seja no ventre, seja na infância, seja na adolescência. Não deixe essa semente maligna brotar e dar fruto. O meu Deus ainda arranca esse mal pela raiz. É abominação. Vamos ao segundo Apocalipse 21:8. Vamos lá. Apocalipse 21:8. É abominação, é chamado de abominável quem pratica tal coisa. Vamos lá. 21:8 de Apocalipse, vamos lá. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Vamos lá. 1 Coríntios 6 e 10. Vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 6 e 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de... Não adianta. Tem outra versão aí? Não é? 6 e 10 tem outra versão? Vamos lá. Acho que a minha versão é diferente. 6 e 10. Não erreis, nem os devassos. 1 Coríntios 6 e 10. Vamos lá. Diz a minha Bíblia. Aí está. Herdarão. Aleluia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Deixa que Deus te cura desse mal. Deus faz um milagre na tua vida. Tem outra coisa que nós temos que suportar hoje em dia. Vamos a Mateus capítulo 19, vamos lá. Nós temos que suportar hoje pessoas que estão divorciando como se tira a camisa em casa para lavar. Como se tira o terno para levar na lavanderia. Olha, eu não gosto mais. Sabe aquele sapato que você está fazendo calo no teu pé? Assim, se você quiser pode levar embora porque eu não preciso mais, está me machucando esse sapato. Tem gente que faz do casamento desse jeito. 19:1 de Mateus, vamos lá. Vamos lá. E temos que aceitar isso na igreja. Casado primeira vez, segunda, casado terceira, casado quarta, pelo amor de Deus. Vamos lá. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Verso seguinte. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, a sua mulher, e serão os dois uma só? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou adultério, como diz algumas versões, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete o quê? Tem mais um verso aí? Disseram os seus discípulos: se é assim, é condição do homem relativa à mulher, então não é bom nem casar. Aí vem outro tema que é do eunuco. Meus irmãos, é separar. Quem manda em você é você e Deus. Mas que a tua consciência vai ficar pesada, vai. Você pode até casar com outra, mas que tu nunca mais vai ter paz na consciência, não.
Agora, aceita que um pastor largue a Maria e case com a Josefina e venha sentar aqui em cima. E ele teve 5 filhos com a Maria e 5 com a Josefina. Aí ele fica aqui ensinando o povo. Aí ele diz, tá vendo aquele meu filho? Mas peraí, aquele filho, o povo não vai entender, vira um balaio de gato. Não, estão querendo que seja aceito. Não, vocês são muito radicais. Essa igreja tem a porta muito estreita, mas o céu é estreita a porta. Quando adulterou, não cabe o perdão, não tem perdão? Não, então fique solteiro. Ou vá casar com alguém que está desimpedido, membro, e sempre membro. Agora quando é obreiro, aguenta a chapa quente aí, meu filho. Tu quis casar, agora tu não perguntou para ninguém, agora aguenta. Mas ela não põe a toalha para mim secar o rosto no banheiro, eu não quero mais ela. Seu pau. Está pensando que mulher é objeto que se joga fora toda hora? Tem que ser um ótimo cirurgião, porque diz, os dois serão uma só carne. Eu quero ver arrancar uma miralva daqui, eu tenho que ser um ótimo cirurgião. Tem que ter um bisturi muito para arrancar essa pessoa daqui de dentro. Mas eu perdi o amor por ela. Vai te converter, rapaz. Gastou, agora está querendo trocar uma de 50 por 25. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a igreja erra por falta de ouvir a palavra. Vamos pregar avivamento, irmão. Vamos pregar uma coisa assim mais light, sabe? Uma coisa assim mais suave. Vamos chamar um doutor para pregar para nós. Essas mensagens não cabem mais no nosso ouvido. Paulo já dizia para Timóteo, eles vão juntar doutor, porque esse negócio aí dói no ouvido. Quem não teve desejo de separar um dia? Quem não teve assim, meu Deus, eu vou me livrar dessa mulher, eu vou me livrar desse homem, isso é um malandro, isso não quer nada com a vida. Quem não gostou? Quem já não teve desejo de separar por causa de ciúme? Mas venceu, lutou e venceu. O amor foi renovado. A graça de Deus veio sobre a vida de vocês. Hoje estão maravilhados, estão aí um casal maravilhoso, cheio da graça, da unção de Deus, sendo exemplo na igreja. E se tivesse separado? E se ela tivesse ido para outro, e ele para outra? Estava aí chorando pelos cantos, fazendo campanha na noite da vitória. Não, me trair, eu vou pagar com a mesma moeda. Vai que o capeta está esperando lá de braço aberto para ti. Tenha paciência, meu irmão. É um só corpo. É um só corpo. Nessa área eu sou radical, nessa área aqui. Nesta eu sou radical. Porque o mundo é o seguinte: engordou, vai-te embora. Se levantou com mau hálito, vai-te embora. Cabelo embranqueceu, vai-te embora. Está doente, vai-te embora. O mundo é assim, irmão. Mas nós não somos o mundo. Nós pertencemos a um Deus que rege a sua igreja pela sua palavra. Rege pela sua palavra. Nós temos que cuidar com o fogo falso. O fogo falso que sai desse altar. Vem um pregador aí, a gente convida ele, paga um dinheiro aí, paga a passagem de avião, paga hotel, e o miserável diz assim, não tem problema. E acaba com a gente. E o fogo falso que sai do altar, fogo de pregadores, são as causas de nós estarmos perdendo a igreja, solapando, acabando com a estrutura. Aí alguém diz assim, ei pastor, será porque Deus não opera mais no nosso meio? Será que porque Deus não se manifesta mais como no passado? A culpa é nossa. Nós aceitamos o pecado, aceitamos o erro, nós aceitamos. Liderança, cabe a nós pregar a palavra como ela é, a doutrina como ela é, a palavra como deve ser, para a glória do nome do Senhor. O porta-voz que somos nós do Senhor,
o atalaia que somos nós, temos certa, no tempo certo, o remédio certo, o pão certo na hora certa, para que a igreja seja curada. Nós viemos do mundo sem regra, nós viemos do mundo de lama, nós viemos do mundo que valia tudo, mas aqui não, aqui tem um Deus que rege, aqui tem um Deus que nós, aqui tem um Deus que nos ama. Aleluia. Sem ofender ninguém nessa noite. Se você está pensando em divorciar, separar, aleluia, não faça isso. Não faça. Suporte um pouco mais. Esse vento vai passar. E ventos bons vão soprar a teu favor. Ventos bons vão soprar a teu favor. O mesmo vento que afunda o navio é o mesmo vento que leva o outro barco até o porto desejado. Enquanto o vento sopra contrário, nossa fé fortalece no Senhor. Ficamos de pé. Ia falar sobre muitas outras coisas, mas não dá mais. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Eu quero servir melhor o Senhor. Eu quero viver de acordo com a palavra de Deus. Eu quero ser mais crente. Quero estar mais perto de Deus. Não é difícil não, meus irmãos. Você, Deus ama a tua família. Deus tem projeto lindo na tua casa. Não desista do teu casamento. Não abandone a tua família. Não aceite o pecado como regra na tua vida. Aceite a palavra de Deus como regra na tua vida. Se você errou, peça perdão e volte a fazer o que é certo de novo. Diga: Deus, eu preciso fazer o que é certo. Preciso voltar atrás. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus tem o poder de nos levantar. Seja forte. A palavra de Deus é fortaleza para a tua vida. Ela é a regra de fé e prática para o cristão. Nós temos que viver por ela. E por ela nós vamos triunfar. Curva a tua cabeça. Eu vou fazer esse convite. Vou fazer esse convite agora. Isso. Eu ia orar por esse tema. Nós queremos orar pelos matrimônios desta noite. O vento pode estar soprando. Queremos orar por você. Você pode ter coragem, mas é uma hora de dar vitória na tua vida. Eu não sabia que você ia estar aqui essa noite, mas eu escrevi isso aqui. Procurei de Deus uma palavra. O Salmo 74 é o salmo que diz que quando nós abrimos a porta, o inimigo entra para destruir. Depois que nós perdemos a família, atrás, desesperado, tentando recuperar, não consegue mais, pois manchou, tropeçou, errou, mas o Deus que perdoa está aqui esta noite. Curve a tua cabeça. Você gostaria de vir à frente? Você gostaria de vir aqui? Deus me ajuda. Deus restaura a minha casa. Deus restaura a minha vida. Deus restaura a vida dos meus filhos. Você gostaria de vir aqui pelos teus filhos? Você gostaria de vir aqui pelos teus genros e noras? Você se arriscaria a vir aqui interceder? Você sabe como está a tua família. Você sabe como está o teu lar. Você sabe como está o lar dos teus filhos. Venha representá-los aqui esta noite. Dizendo: Deus, eu já tropecei muitas vezes, mas eu quero estar de pé. Quero vencer. Que a palavra estava salgada, mas para quem tem pressão baixa é ótimo. Deus é bom, é maravilhoso. Evangelista irmão Nelson, venha fazer essa oração. Eu vi o Senhor aqui. Aleluia. Aleluia. Você não tem força para vir à frente? Quem está fazendo? Irmão Manuel, irmã Maria, irmão Manuel Teodoro. Eu vou revelar o meu pecado agora, irmã Maria. 60 anos de feliz matrimônio. Uma salva de palmas, meus irmãos.
Eu ontem fui fazer uma visita à noite para uma família, que tem um enfermo na família, e era uma horinha como essa, nós estávamos lá, e falando de casamento e tal, e bem na hora da mesa ali, que a gente estava tomando café depois da oração da visita, eu lembrei que ontem eu fazia 35 anos de casamento, a mulher do meu lado, e eu tinha esquecido do aniversário de casamento. Aí tu apanha, né? Aí apanha. Irmão Manuel, irmã Maria, Deus abençoe. Vamos orar por sua nora. Mais alguém, meus irmãos? Você quer dobrar o seu joelho onde você está? Você sentiu de Deus, mas eu não quero ir na frente. Abra o seu joelho. O evangelista irmão Nelson vai orar e Deus vai visitar a tua família. Deus vai visitar a tua casa. Deus sabe qual palavra entrou no teu coração nessa noite. Deus sabe cada palavra que entrou no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus está nesse negócio. Aleluia. Eu tinha tido um sentimento ali de pedir para o pastor Silas orar pelos lar nesta noite. Irmãos, se a coisa não está bem lá na tua casa, entre você e a tua esposa, aproveita a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Eu costumo dizer, pastor Silas, que Deus não fala para matar, mas Deus fala para dar vida. Deus fala para libertar, Deus fala para dar vitória. E tem mais uma coisa, irmãos, que eu costumo dizer também. Ninguém mais conhece a nossa vida do que nós mesmos e Deus. Do Espírito de Deus ninguém se esconde, ninguém se escapa dos olhos de Deus. Mas eu também conheço a minha vida, conheço o meu coração, eu sei, estou aqui diante de Deus nesta noite, e assim é cada um de nós. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por esse culto, meu Deus, pela tua palavra, Jesus, que tem vindo, Senhor, ao nosso Jesus, eu sou grato a ti, Senhor, primeiro, meu Deus, pela salvação, que é a maior bênção, Senhor. Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, Senhor. Jesus, por o Senhor ter nos guardado, nos abençoado, nos livrado, Senhor, do mal. E eu quero, meu Deus, nesta hora, Pai, no nome de Jesus, te pedir, Senhor, pelas famílias, pelos lar nesta noite, Senhor, entra com providência na vida, Senhor, daqueles que aqui estão, Senhor, nesta noite, no culto que escutando desta palavra, aqueles, Jesus, que estão escutando no rádio, vendo na internet, Senhor, entra com providência nos lar, nas famílias, Senhor, no poder, na autoridade do teu nome, Senhor, nós queremos repreender, Senhor, os demônios, os espíritos das trevas, Senhor, espírito de contenda, de desunião nos lares, Senhor, guarda, protege, Senhor, os lares, as famílias cristãs, os filhos de crente, meu Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, entra, meu Deus, com providência, Senhor, nas famílias, Jesus, que a partir de Senhor, a partir desta noite, que não venha haver mais divórcio, Senhor, na igreja de Camboriú, que esse espírito, Senhor, esse demônio de divórcio que tem entrado na vida de alguns crentes, Senhor, que ele saia, que ele caia por terra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, nós oramos, agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Aleluia. Dê um abraço nesse irmão que está perto de você e nós já vamos encerrar. Adriane Mussi Brandão Uscher, Amália Buzi Cardoso, Francisca Souza do Prado, Otto Paulo Neto, Verdureira Top Brasil, Jusilene Mota Camilo, Joana Neres dos Santos Pereira, João Vitor Padilha, Josiel Cristiano Pereira, Jusilene Mota Camilo, Lucélia de Fátima Padilha, Lúcia de Fátima Silva, MF Madeireira, Otto Paulo Pereira Neto e Verdureira Top Brasil. Se você é dizimista, você está aqui na frente, se você não tiver, vem à frente. Nessa última oração nós fizemos e já nos despedimos nessa noite. Onde está você que dizimou, que ofertou para a obra missionária? Vem receber a tua bênção. Nós queremos agradecer a todos que estavam em sintonia conosco até esse exato momento. Deus abençoe. Sábado a nossa grande e santa ceia para a glória do nome do Senhor. Vamos lá.
os irmãos que dizimaram. Levante sua mão direita comigo. Pai querido e santo, nós queremos abençoar nessa noite aqueles que ofertaram e dizimaram para a tua obra, que a tua bênção esteja na sua mesa, na sua despensa, no seu celeiro, a paz na sua casa, a bênção sobre da saúde sobre a sua família. Repreenda o devorador e que toda sorte de bênção esteja sobre teu povo, hoje e sempre. Todos dizem amém. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: se Deus é por nós. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz, tenha uma noite abençoada. Temos oração meia-noite, a consagração com as irmãs amanhã pela manhã, quinta-feira, noite da vitória, e sábado a nossa grande Santa Ceia.